aquele bom dia pra lá de especial. Graças a mais um gol de Zaccaria Labiade, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0 em Itaquera, pulou 2 posições na tabela e saiu da zona do rebaixamento. Quem entrou na degola foi o Santos, que perdeu para o Grêmio por 3-2 em Porto Alegre. Já o Vasco deu vexame em São Januário. O Cruz Maltino, primeiro time fora do Z4, foi atropelado pelo Bragantino com protestos contra Renato Gaúcho, que não foi para a coletiva. Outro time carioca que decepcionou na rodada foi o Fluminense, na derrota para o Mirassol no Maião. No duelo entre Remo e Furacão em Belém, show do artilheiro Viveiros, que colocou os paranaenses no G4. Quem caiu mais 2 posições e está em sexto é o São Paulo, que cedeu o empate contra o Botafogo no finalzinho e não vence há 8 jogos. No Mineirão, o Cruzeiro afundou ainda mais a Chapecoense na lanterna. No Barradão, o Vitória derrotou o meu Inter. E no duelo dos líderes, o Palmeiras aproveitou mais um cartão vermelho de Carrascal para atropelar o Flamengo por 3-0 no Maracanã, para disparar na liderança. E olha que teve muita reclamação rubro-negra contra a arbitragem do jogo. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Claro que quando o nosso adversário tem um jogador a menos, uma expulsão justíssima, igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores, não me canso de falar nisso. Aquele sentido do ser humano de querer se proteger, de querer se resguardar, de repente tenha nos tirado mais uma vez a possibilidade de um grande resultado, o que nos daria uma condição muito melhor na tabela de classificação. E apraz-me dizer que esta equipa tem mostrado que contra tudo e contra todos luta sempre e é sempre até ao fim e não desiste. Fomos uma equipa madura, uma equipa, mesmo os jogadores que cometeram um ou outro erro não se deixaram afundar e conseguiram ao longo do jogo tornar a vir para cima, e isso deixa-me muito satisfeito porque é um sinal que posso contar com eles na plenitude. Mais uma vez é uma pena ter jogado uma partida bem jogada e ter o resultado adverso mais uma vez. Que eu e o Presidente e toda a diretoria e o Tiago representando os jogadores, nós quisemos assumir aqui o momento e a derrota e não deixamos o professor Renato vir à coletiva. Ele queria vir à coletiva e nós não deixamos, porque também acho que é a altura e é o momento de nós assumirmos as nossas responsabilidades, todos nós aqui no clube. Pero no se trata de merecer, se trata de, bueno, ya lo sabemos, de las situaciones que tenemos que convertirlas, no tuvimos la claridad por ahí para convertir. O principal, eu tinha muito pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. E conforme os jogos foram acontecendo e os treinamentos, eu fui me inteirando da real capacidade dele. E ele é um jogador extremamente técnico, que dá muito volume no jogo, inteligente para jogar e um grande profissional. Indicação do Memphis Depay vem dando certo, a semana foi dele, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, decisivo para a alegria de quem? Ronaldão, aquele bom dia para você. Olha, sem querer querendo, deu tudo certo no final, hein? E agora, longe do Z4, respirando.
dia, menina Renata. Bom dia a você, esses perninha, cavalinhos. Eu vou dizer uma coisa pra você. Que coisa linda esse menino Zacarinha, hein? E o Galo não foi pra jogar. O Galo não foi pra jogar bola. O Galo enroscou, enrolou. Ainda bem que saiu esse golzinho no final pra dar um banho de água gelada nesse time do Galo, que é um time ruim, hein? Que time ruim esse time do Galo, menina. Falando em água gelada, o que dizer para o Cicinho que vencia até os 44 do segundo tempo? Mas aí Barreira faz um golaço pro Botafogo, deixa tudo igual e o São Paulo está a 8 partidas sem vencer. Cicinho, bom dia mesmo assim. Eu também não tô legal, viu? Não, bom dia, Renata, bom dia, meus amiguinhos. Eu vou surpreender vocês. Esperançoso com o tricolor do Dorival. Porque a maior parte do jogo, o São Paulo jogou bem. Tomou um gol ali, ok, são 8 jogos, mas eu vi uma grande, não foi pouca não, grande melhora no São Paulo. Então estou esperançoso. No futebol, eu sou maluco, viu? O empate minha esposa foi no estádio comigo, o São Paulo não perdeu. Olha a evolução aí também, porque geralmente ela é pé frio. Se pensar que o empate é melhor que a derrota, né? Bom, nada neste programa se compara à alegria do mais líder do que nunca, Edu Dracena. Aliás, eu não entendi, o figurino colocou um vermelho e preto hoje pra ele, tá rubro-negro. 3-0 no Maracanã. O Flamengo bravo com a arbitragem, vamos discutir isso, mas o Palmeiras não tem nada a ver e fez um placar robusto e é lá em cima na tabela, hein? Com folga, Edu. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, meus amiguinhos. Eu não entendi realmente o figurino, colocar nessas cores aqui, entendeu? Mas foi no apito. Essa saia justa que eu tô aqui, mas tudo bem. O importante foi o resultado de sábado, onde que o Palmeiras se manteve na liderança. E, foi tão bom assim, porque ninguém imaginava 3-0 na casa do Flamengo, casa cheia. 3-1, hein? Pé alto, Você falou 3-1, ainda bem, Cicinho. Mas o melhor de tudo, Renata, o Palmeiras soube jogar com um jogador a mais, coisa que contra o Corinthians não soube quase fazer. Perde, entendeu? Bem lembrado. Contra o Corinthians eram 2 a mais. 2 a mais. Só que aí contra o Flamengo, porque o Flamengo sai pra jogar, tem time bom, agora tem time que fica lá na retranca. Quase mesmo jogo com o Yuri, menino. O Yuri só tocando segue o líder novamente, Ronaldão. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Quando eu penso que o Palmeiras tem 17 pontos a mais que o meu Inter, eu fico com vergonha. O quê? O Corinthians também tem 17 a menos. Tabela! Eu quero a tabela hoje, Cicinho! Renata, desculpa. Eu também quero a tabela. E cadê o pessoal que cornetou o Abel aí, hein? Pois cadê a organizada que colocou aquele fora Abel? Ficaram quietinhos, mudos o domingo, não é? Ai, gente, por isso que o futebol brasileiro nem sempre pode ser levado a sério, é uma pena, né? O Zenquiz sueco venceu até de maneira inesperada a prova mais importante do automobilismo mundial, as 500 milhas de Indianápolis. A equipe dele pertence também a Hélio Castro Neves. Olha só a festa e foi com muita emoção. O palco mais importante do automobilismo mundial teve um espetáculo à altura. Desde a primeira volta, a mudança de liderança foi uma constante. No começo, o favorito Alex Palou se revezou na ponta com Alexander Rossi. E como sempre acontece em Indianápolis, os muros não perdoaram os erros. A tão temida chuva deu o ar da graça pouco depois da metade da prova, quando Scott Dixon era o líder. Mas a torcida da esposa para que a corrida fosse encerrada não deu certo. Depois de mais um pouco de chuva, Palou e Malucas pareciam os favoritos à vitória. Mas as estratégias embolaram a disputa e 14 pilotos diferentes lideraram a prova em algum momento. Um deles foi Caio Collet. Por 9 voltas, o brasileiro comandou a prova. Quando estava em 10º, quase no fim, o título simbólico de melhor estreante das 500 milhas escapou na curva 2. Batida forte, bandeira vermelha, às 7 voltas do fim. Acabei forçando demais e infelizmente perdi a traseira ali. Depois virei um passageiro, mas graças a Deus estou bem. Com todo mundo junto na relargada, não havia mais o que poupar. Só que Mick Schumacher causou mais uma bandeira amarela. Mas houve tempo para uma volta com pista livre. E que volta! Rosenqvist, Malucas, lado a lado, passa Ron!
Mesmo abandonando a corrida, Hélio Castro Neves comemorou. Finalmente ele desencantou, mereceu praticamente a corrida inteira, o carro dele era muito bom. Félix Rosenquist e David Malucas proporcionaram a chegada mais apertada das 110 edições das 500 milhas de Indianápolis. Uma diferença de apenas 23 milésimos de segundo. It's been a very emotional month. I think I widened my spectrum of emotions by a million times this month. Vai comemorar o ano inteiro, não é? Que prova foi essa? Que momento, hein? Ai, ai. Eu não vou mentir, eu torci pro empate, que era melhor, né, pela tabela. Mas não é que o Santos sai na frente, sofre o empate, volta a ficar na frente do placar e aí deixa o Grêmio virar e ganhar. Ai, Edu Dracena. Santos. A alegria não pode ser total, o tempo todo. Santos, me ajuda. Grêmio e Santos jogavam pelo alívio em Porto Alegre. Os dois começaram a rodada bem próximos da zona de rebaixamento. Mas mesmo com os times mal no campeonato, o jogo foi muito movimentado. Começou com o Peixe pedindo pênalti após empurrão em Gabigol. O placar só foi aberto após uma grande atrapalhada da defesa do Grêmio. Caio Paulista tentou driblar em uma zona perigosa. Perdeu a bola para Miguelito, que carregou e serviu Gabriel Barbosa. 1-0 Santos. Não deu nem muito tempo para comemorar. Amuso cruzou e Carlos Vinícius, de costa para o gol, colocou a cabeça na bola e empatou a partida. No segundo tempo, mais polêmica. Ataque gremista e cruzamento para a área. Lucas Veríssimo tirou com o ombro, ou seria com o braço? Os jogadores do time gaúcho reclamaram. Mais uma vez foi o Santos que ficou à frente no marcador. Jogada de Escobar para Bom Tempo. Vacilo de Arthur e Gabigol bateu com a perna direita para vencer o goleiro Everton. Também foi a vez de mais um apagão santista. Carlos Vinícius de novo. Pavon cruzou com a perna esquerda e o centroavante do Grêmio dominou bonito e fuzilou. 2-2. Fico feliz de voltar a marcar no Campeonato Brasileiro. Contribuir com a vitória, porque no fundo não adianta marcar os gols e a gente não sair com a vitória. A gente sabe da importância desses 3 pontos. O tricolor ainda contou com a empolgação da Arena para virar o jogo. TT recebeu passe de Pavon e fez bonita jogada para colocar os gremistas na frente. 3-2. No fim, ainda deu tempo de Gustavo Henrique ser expulso e tirar qualquer possibilidade de reação do Santos. Com o resultado, o Santos entra na zona de rebaixamento e liga o sinal de alerta para não passar os quase 2 meses da Copa do Mundo nesta zona perigosa do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Grêmio sobe algumas posições e alivia a situação do técnico Luiz Castro. Sentimos desconfortáveis, não é o que queremos mais. Mas é com essa identidade e esse caráter e essa resiliência que vamos querer mais. O tempo está a ser determinante para a construção. Sabe, se eu tivesse vindo aqui e o time não tivesse jogando nada, tá feia a coisa, eu tô perdido, aí sim. Mas não, eu não vou largar o boné, mas de jeito nenhum. Nós vamos virar isso aqui, nós vamos reagir, jogando bem, vencendo jogos, é uma questão de tempo, você pode ter certeza. Edu, nesta partida especificamente, o Santos entregou de bandeja o resultado para o Grêmio. De bandeja, o Santos estava bem melhor do que o Grêmio no jogo, Renato. Você vê que o Santos consegue jogar bem, consegue fazer jogadas, consegue fazer gols, só que não consegue segurar também. Eu acho que aí a parte defensiva, não só os zagueiros, mas também a parte defensiva na recomposição, na bola aérea também na defesa do Santos, está dando uma dificuldade muito grande para que o Santos não consiga vencer. Porque se você pegar o jogo jogado realmente, o Santos tem fazendo boas jogadas, né? Você tem o Gabriel fazendo 2 gols, né? Você tem o Bom Tempo armando a equipe. Então você vê que tem coisas boas, só que não está sendo suficiente, principalmente no momento e no confronto contra um Grêmio, um rival que estava lá embaixo. Então acho que essa derrota
que teve esse final de semana é dolorida, assim. O Santos tem que rever muitas coisas, está deixando sempre para depois. Aí depois pode ser tarde, Renata, porque o Campeonato Brasileiro é difícil. O segundo turno vai ser mais difícil ainda, porque muitos times vão se preparar, vão contratar, né? Então o Santos tem que abrir o olho sim, tentar somar o maior número de pontos, né? Agora, né? Só faltando mais uma rodada brasileira. Mas o Santos tem que abrir o olho, porque se continuar assim, vai brigar para o rebaixamento até o final do campeonato. Ô, Rona, numa rodada o Corinthians tira o Grêmio da zona do rebaixamento, na outra o Santos. E agora o próximo jogo é justamente Grêmio e Corinthians. Estão ali, iguaizinhos na tabela. Qual é a sua expectativa com base no que aconteceu em Porto Alegre? Que o Grêmio volte para a zona de rebaixamento. Porque o Corinthians vai enfrentar o Grêmio. Agora, mas a verdade é uma só. A defesa do Santos é qualquer coisa que não dá para explicar. O Edu falou que é só por cima. Não, não é só por cima que passa, não. É por baixo também. É de lado, é tudo. Os alas, eles não conversam. O meio da zaga do Santos, eles não saem para dar combate em ninguém. O atacante vê, eles recortam dentro da área. Aí o cara vira, dribla e bate. Aí o outro vem de cabeça e cabeceia. Estou de brincadeira. O beabá do futebol é encostar. Vocês têm que o dever de encostar no atacante. Nem isso a defesa do Santos faz. O Gabigol foi lá, meteu 2 gols nos caras. Aí, pô, vamos segurar então. Só que vocês não encostam em ninguém. Que defesa é essa? Ô, Cuca, pega no pé dessa rapaziada aí. O João Ananias, que entrou bem pra caramba no jogo lá contra o Bahia, não deu sequência também. O Cuca também tem que rever isso. Não encosta em ninguém essa defesa do Santos aí. Não dá choque em ninguém. Tá louco? Agora, sim, o jogo foi dos atacantes, o Carlos Vinícius, e do Gabigol, só que quem comemorou foi o atacante gremista. Comemorou porque teve uma zaga mais eficiente, né? Que errou menos do que a do Santos. Então aí está os méritos, né? As duas equipes aí com os seus ataques bem organizado ali. Realmente, tanto o Grêmio quanto o Santos, o maior problema é defensivamente. A zaga do Santos é posicionamento ali de equipe de base, porque os erros são erros assim grotescos, infantis, que precisa melhorar isso daí. O Lucas Veríssimo está tendo trabalho em posicionar os jogadores ali, acaba caindo tudo em cima dele por ter experiência, por saber se posicionar melhor. Então, assim, o Santos precisa consertar muito isso. E o Grêmio também. O Grêmio não fica atrás, não. Só que errou menos e saiu vitorioso. Agora vamos para outro jogo, porque tem time que está sendo muito pressionado pelo torcedor e com razão. Porque o Vasco da Gama tomou 4-1 do meu Inter, aí na Sul-Americana não foi bem e poderia ter tomado 4-0 em casa do Bragantino. O Sacha errou um pênalti e o Vasco perdeu mais um jogo, a torcida perdeu a paciência e Renato Gaúcho, o Fujão, perdeu a chance de explicar as coisas na coletiva, hein? Ai, fácil. A derrota do Vasco para o Bragantino neste domingo não foi nem um pouco bem digerida em São Januário. Em campo, o Cruz Maltino levou 3 gols. O primeiro saiu já nos acréscimos do primeiro tempo. Após uma falha de Lucas Piton no meio-campo, Rodriguinho carregou e balançou a rede. O lateral esquerdo do Vasco foi o primeiro a ser cobrado. Mesmo em vantagem, o Bragantino foi quem teve a primeira boa oportunidade no segundo tempo. Aos 4 minutos, Herrera ajeitou a bola pelo alto para Rodriguinho, que em dividida com Léo Jardim, carimbou a trave. Na sobra, Saldívia ainda salvou em cima da linha após carrinho de Ramírez. O Vasco tentou responder com Spinelli. O atacante recebeu boa bola de Thiago Mendes e saiu de frente para o gol. Tentou encobrir Volpi, mas Gustavo Marques mandou para escanteio. Na sequência, aos 14, saiu o segundo do Bragantino. Após cruzamento de Mosqueira, Pita balançou a rede. A partir daí, a torcida Cruz Maltina subiu o tom e direcionou xingamentos também para Renato Gaúcho. O Vasco tentou reagir. Após cobrança de escanteio, Spinelli cabeceou firme e Volpi tirou praticamente em cima da linha. Depois, Brenner também obrigou o goleiro do Massa Bruta a trabalhar. Já aos 31, Saldívia recuou mal e entregou para Fernando ampliar, 3-0. Tanto o Brenner quanto o Saldívia também foram alvos da torcida. O
O Massa Bruta ainda desperdiçou a chance de marcar o quarto, quando o Sacha perdeu um pênalti. Pouco antes do jogo acabar, a torcida arremessou copos em direção ao Renato Gaúcho. Neste momento, ele foi para o banco de reservas. E o auxiliar Alexandre Mendes, quem foi para a área técnica comandar a equipe. Após o jogo, uma situação inusitada. Renato Gaúcho não apareceu para dar entrevista coletiva. No lugar dele, o diretor de futebol, Admar Lopes, e o volante, Thiago Mendes, assumiram a responsabilidade. Apesar da ausência, Renato segue no cargo. Que eu e o presidente e toda a diretoria e o Tiago representando os jogadores, nós quisemos assumir aqui o momento e a derrota e não deixamos o professor Renato vir à coletiva. Ele queria vir à coletiva e nós não deixamos, porque também acho que é a altura e é o momento de nós assumirmos as nossas responsabilidades, todos nós aqui no clube. Eu acreditei, claro. O Renato foi impedido de dar a coletiva. Como ele mandou aquela letra, cansei, tô indo embora do Fluminense. No Grenal, quando terminou, tomou 3-2, não vou dar coletiva. Mas acho que, na verdade, eu gosto de brincar com o Renato Gaúcho, mas a torcida também jogou copos, ele foi vaiado, foi xingado. A história da Sul-Americana, quando ele resolveu simplesmente não cumpriu o ofício que ele é pago, né, que é ser treinador, ficou treinando o time aqui, começou já errado. Então, assim, o Vasco até em algum momento deu uma reação, teve reação com o Renato, mas passa por um momento bem crítico, Cicinho. Futebol bem fraco nesse momento. Exatamente. O rendimento do Vasco... Parece que o Vasco é um time que ele tem duas chavinhas, né? Ele vira uma, joga um bolão. Aí ele vira outra... destrói tudo. Então, é impressionante. A oscilação do Vasco, ela é muito distante de jogar bem e de jogar mal. Então, ele vive os extremos. E essa questão do Renato Gaúcho, aí a gente vê, né, o diretor ali falando, vê o Thiago Mendes ao lado, que é o capitão do time, e isso pega mal também no meio dos jogadores, viu? Porque o jogador, ele começa a ver, então eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. Tem que tomar cuidado com isso, porque o Renato é o para-raio desse time aí. O Renato é um cara experiente, acostumado com pressão. Provavelmente aconteceu alguma coisa para ele não participar dessa entrevista. Esse negócio aí que tá poupando o Renato ele não é desse cara de ser poupado. Então precisa rever melhor, assumir depois de uma derrota, porque o futebol do Vasco tá muito, mas muito fraco. É um sério candidato a lutar pelo rebaixamento aí, porque a gente não vê uma evolução, não. Edu, eu confesso que eu estou preocupada. Meu próximo adversário é o Bragantino, que, aliás, chegou no G5, é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Perdeu um pênalti, 3 pênaltis consecutivos. O Sacha desperdiçando e o Mancini ainda deixa ele bater. Calma, dá um tempo, deixa o cara respirar um pouco. Tem o Thiago Volpi, que é muito bom, tem o Pita, enfim. Mas a gente vê um Bragantino que jogou como se estivesse em Bragança, muito confortável no jogo. Cara, que trabalho do Wagner Mancini está fazendo com o Bragantino, porque você pega um time... empatou contra o River Plate fora de casa, ganhando e tomou gol no finalzinho. Também era para ter ganho do River Plate. Então você vê realmente a evolução que o Bragantino está tendo. Você vê o Rodriguinho fazendo bons jogos, fazendo gols também. É um jogador que não servia para o São Paulo, né? Agora vai lá para o Bragantino e está jogando. Então são coisas para você ver que aí é mão do treinador. Então é um time experiente, com a mistura de jovens, e essa mescla é importante sim. E o Mancini sabendo trabalhar, junto com o Hever também, com seu auxiliar, sabe muito bem trabalhar a parte defensiva, e a gente vê o fruto que o Bragantino está colhendo agora nesse momento. E tem hora que a coisa mais importante é o resultado no futebol, e é mesmo, porque o Corinthians que o diga. Vai, Corinthians. Tava 0-0, o primeiro tempo foi do Galo, e não é que graças a Zaccaria Labiade, outra vez, o Corinthians venceu o Galo, sai da zona do rebaixamento e respira momentaneamente aliviado. Tá feliz, né? No Brasileirão, a situação ainda exige atenção do Corinthians. Nada de se dar ao luxo de poupar. Fernando Diniz foi com força máxima contra o Atlético Mineiro. E o Yuri Alberto começou deixando o Gustavo Henrique na boa. O Galo respondeu depois da cobrança de falta de Bernat. Coelho quase fez. O Timão passou a apostar nos chutes de longa distância.
Aí o Galo puxou o contra-ataque com o Vitor Hugo. Cassierra encontrou Lodi, que cruzou para Coelho colocar na rede. A arbitragem sinalizou o impedimento do argentino e o gol acabou anulado. Teve polêmica. Falta dura de Coelho em cima de Matheus Bidu. Garro foi para a cobrança. No meio do caminho, Alonso agarrou Gustavo Henrique dentro da área. O jogo seguiu. No segundo tempo, Caio César, que tinha entrado bem contra o Peñarol na Libertadores, ganhou a vaga de liga. Mesmo assim, os times voltaram pouco criativos. Então, Diniz fez mais mudanças. O momento tão esperado da noite chegou aos 14 minutos. Memphis Depay voltou ao time depois de 2 meses. O craque holandês estava fora por causa de uma lesão na coxa e um incômodo na panturrilha. Agora ele está tentando recuperar o ritmo de jogo que perdeu às vésperas da Copa do Mundo. Olho no camisa 10, que entrou querendo o jogo, mas ainda não definiu se vai renovar o contrato, que se encerra em menos de um mês. Todo mundo tem um desejo que o Memphis fique. Então a sinalização é positiva. Eu espero que isso se concretize. Acho que é um jogador que pode ajudar muito o Corinthians ainda. Com o placar zerado, o clima de tensão tomava conta dos mais de 42 mil torcedores na arena. Vitória lá, Corinthians, né? Até o último minuto a gente acreditou e conseguimos sair com os 3 pontos. Foi exatamente assim, no maior estilo Corinthians, no finalzinho, aos 42 minutos. Jogada que teve participação de Memphis, Caio César e cruzamento de Mateuzinho. Zacarias Labiá fez um golaço. Segundo consecutivo com a camisa do Corinthians, o primeiro na arena. Vitória que dá fôlego na luta contra a zona de rebaixamento. Labiá, Zacarias, Labiá! The first goal here was an amazing feeling. O primeiro gol aqui foi uma sensação maravilhosa. A torcida, quando eu marquei, realmente me tornei mais um louco do bando. I became also crazy like them. Ele está provando que é bem mais que só amigo do Memphis. Of course, everybody sees me as a Todo mundo me vê como amigo do Memphis e realmente nós somos parceiros. E é bom que tenhamos essa relação, mas vim aqui para mostrar minha qualidade. I came here to show my quality. E conforme os jogos foram acontecendo e os treinamentos, eu fui me inteirando da real capacidade dele e ele é um jogador extremamente técnico, que dá muito volume no jogo, inteligente para jogar. Na tabela, o Corinthians terminou em 15º e o Galo em 12º. Os dois com 21 pontos. 1-0 em Itaquera. Aos poucos o marroquino indicado pelo holandês vai ganhando a Fiel. Em casa, o apoio é incondicional. A pedidos, tabela pro Ronaldão. Tabela! Olha só, aqui está, hein? Quer começar por aqui ou por lá? Começa pelo Corinthians mesmo, que é bom demais. Vitória 11º, Galo 12º, Inter 13º, Grêmio 14º, Corinthians 15º, Vasco 16º e a zona do rebaixamento agora tem o Santos, junto com o Mirassol, que venceu o Fluminense, o Remo, que em casa perdeu para o Furacão, e a Chape foi derrotada pelo Cruzeiro. E aí a gente fala mais sobre esse momento da tabela. Tá todo mundo aqui sofrendo, ganha uma, perde outra. Realmente quem vacilar menos vai se safar, Rona. Mas independentemente disso, o Galo era um concorrente direto com o Corinthians na tabela. Agora ambas as equipes têm a mesma pontuação e o Timão acreditou até o final. O Galo ficou lá segurando o jogo, contente com o empate. O Corinthians buscou pelo menos fazer esse 1-0 e 3 pontos essenciais. É a tabela, o Bahia com 23, ó. Que joga hoje, né? Então, joga hoje também. E ali já o 15º com 21. A distância é muito pequena. Tá embolado, o meio da tabela tá embolado. Agora, se tiver vencedor entre Curitiba e Bahia, vai passar o São Paulo na tabela. Isso, São Paulo... Mas por que vocês têm que lembrar do São Paulo? São Paulo já vai passar para outra fase aí da tabela, já. Agora, foi importantíssimo a vitória, porque o Corinthians
quis jogar bola ontem. E o Galo, impressionante, o Galo amarrou o primeiro tempo e no segundo tempo não quis jogar mais. Fechou as linhas ali, ninguém queria saber de jogar. E o Corinthians bateu, até que fez o gol. Agora, o Yuri também chutou pouco ao gol. Mas qual jogo você tá vendo que o Corinthians foi superior assim ao Atlético? Foi, só deu o Corinthians. É isso. No primeiro tempo eu achei o Galo melhor, mas no segundo tempo o Corinthians mais voluntarioso. Melhor do que os dois alas desceram. Uma grande defesa. Então, melhor porque os dois alas desceram. O menino, o Jordi lá, é o Jordi, né, o lateral. Lorde. O Lorde, Renan Lorde. o Renan Lorde. Pô, que facilidade de cruzar essa bola, velho. O Jordi, que facilidade de cruzar a bola, de bater na bola, esse menino. Enquanto ele teve no ataque, ele levou perigo pro Corinthians. Depois ele ficou na defesa, ficou ali paradinho, porque o Diniz foi malandro. O Diniz colocou o Caio César nas costas dele, falou, deixa ele descer, aí você vai lá, bebendo. E foi por ali que saiu o gol. Só que o menino Caio veio por dentro, aí teve o cruzamento. Chegou, pegou o menino de primeiro, o Zacarias, que todo mundo zombou do Zacarias aí agora. Ele tá aí, ó, fazendo gol. E pode aparecer no debate ainda hoje, esse menino do Zacarias. Será que ele vai aparecer na Copa do Mundo contra o Brasil, na estreia, sendo convocado pelo Marrocos? Será? Aí é outra história. Edu, a gente vê que o Corinthians, sim, acreditou até o final, precisava do resultado. E o Galo, eu achei que no segundo tempo realmente quis o 0-0, estava satisfeito, já tinha passado por Sul-Americana e acabou que o Corinthians foi premiado por um gol bonito, um gol interessante, a jogada bonita também. É interessante e é muito difícil você pegar uma bola dessa de primeira realmente e fazer um belo gol. Então acho que premiou o time que, né, no final das contas, conseguiu imprimir um ritmo. Não foi aquele jogo do Corinthians que amassou a equipe do Atlético Mineiro, mas foi eficiente. O Corinthians, no primeiro tempo, como você bem disse, teve dificuldade sim. O Atlético Mineiro conseguiu fazer algumas jogadas, fez até um gol que estava anulado, estava impedido, mas aí no segundo tempo achou que ia segurar o resultado, um empate seria bom para o Atlético, mas não bom para o Corinthians. O Corinthians, a gente sabe que jogando dentro do seu estádio, vai lutar até o último minuto. E foi o que aconteceu. O Corinthians foi premiado com um belo gol, né, e uma vitória importantíssima para a equipe do Fernando Diniz. E Cicinho, era um duelo entre bons goleiros, não é? Hugo Souza e Everson. Parecia que ninguém seria vazado, mas aí apareceu o Zacarias, hein? Fez a diferença. Exatamente, numa bola indefensável pro goleiro, né? A felicidade do atacante, assim, de pegar uma bola dessa de primeira, não teve o que fazer. A equipe do Atlético estava até bem postada defensivamente, essa bola viajou e o Zacarias teve o mérito de fazer esse golaço. O Corinthians é isso daí, né? Não desiste nunca. O Atlético que abriu mão de vencer o jogo. Tantas vezes já perdeu aí pro Corinthians, deveria ter buscado mais o ataque, que estava até melhor em campo do que o Corinthians. Mas quando você dá brecha e com oportunidades assim, acaba decidindo a partida. Se tivesse terminado 0-0 também, as duas equipes estariam contentes, mas foi uma grande vitória do Corinthians realmente. E o confronto da rodada, o mais aguardado entre líder e vice-líder, aconteceu no Maracanã, sábado à noite, casa cheia. O Flamengo começou muito bem, eis que aos 20 minutos do primeiro tempo, o Carrascal foi expulso. E aí, o jogo, a dinâmica, tudo ficou a favor do Palmeiras, que aproveitou e fez 3-0 na casa do rival. E é mais líder do que nunca. E o Flamengo só reclama da arbitragem. O Maracanã recebeu o duelo mais esperado até aqui do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras, vice-líder e líder do campeonato, se enfrentaram em um jogo que precisou de apenas 21 minutos para mudar de figura. Até lá, o Flamengo foi o dono da partida. Com apenas 1 minuto, Carlos Miguel espalmou para escanteio esse chute de Samuel Lino. No minuto seguinte, Everton Araújo teve a oportunidade, mas chutou torto. Lucas Paquetá tentou por 2 vezes. Na primeira, saiu cara a cara com Carlos Miguel, que defendeu. Depois, bateu por cima. Até que aos 21 minutos, Carrascal ergueu demais o pé e foi expulso. Há uma coisa que é o jogo agressivo, há uma coisa que é o pé alto. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado, vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o árbitro não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Uma expulsão justíssima.
igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores, não me canso de falar nisso. Depois daí o Palmeiras cresceu. A primeira boa chegada foi com o Andréas, que bateu com perigo. Aos 37, Alan recebeu em profundidade e serviu Flaco Lopes, que driblou Léo Pereira para abrir o placar. Flaco Lopes para o Verdão! Marlon Freitas ainda arriscou essa de longe, mas a bola subiu. O segundo tempo começou com o Flamengo em cima. Lino apareceu 2 vezes e obrigou o Carlos Miguel a trabalhar. De dentro da área, Paquetá teve a chance do empate, mas isolou. Na sequência, Alan puxou o contra-ataque e serviu Arias, que bateu prensado. Na sobra, o mesmo Alan ganhou no alto, Rossi falhou e o Palmeiras fez 2-0. Aos 32, Giai finalizou firme para a defesa de Rossi. Paquetá tentou mais uma, mas errou o alvo. Aos 37, Maurício arriscou da entrada da área e Rossi espalmou. Até que, nos acréscimos, Paulinho recebeu dentro da área, finalizou fraco, mas Rossi aceitou. Na comemoração, o atacante palmeirense pediu silêncio e a confusão foi armada dentro de campo. Mostra a imaturidade de alguns jogadores da equipe deles. A gente já venceu algumas vezes o Palmeiras, inclusive em classificatórias e finais, e a gente simplesmente comemorou e não provocou, não tirou bandeirinha, não pisou no escudo, até porque eu acho que a gente entende que do outro lado tem homens, pais de família que trabalham e dão a vida pela família, pelo escudo, então eu acho que era o mínimo que eles poderiam fazer também. Eles tomaram o gol, acho que obviamente não ficaram contentes, tem essa pressãozinha, essa rixa também entre o Flamengo e a gente, então acho que foi isso que aconteceu mesmo, mas a gente não provocou de forma nenhuma, a gente só realmente ficou tranquilo, só viu que eles foram para cima do Paulinho ali na frente do nosso banco e obviamente a gente vai defender os nossos jogadores. Fim de jogo, Flamengo 0, Palmeiras 3. Depois de 11 anos, o Palmeiras volta a vencer o Flamengo aqui no Maracanã, em um campeonato brasileiro. E de quebra, o técnico Abel Ferreira conquistou a sua primeira vitória em cima do Fla aqui no Maracanã, também no campeonato brasileiro. Agora, na tabela de classificação, o Verdão abre 7 pontos em relação à equipe rubro-negra. Uma equipa como o Palmeiras, quando não ganha, existe sempre cobrança, portanto, quando isso acontece, nós ligamos o modo resiliência, que é algo que eu tenho comigo e se vê nesta equipa, e acho que foi uma vitória justa. O Flaco Lopes comemorando e o Palmeiras comemora uma liderança mais folgada justamente sob o Flamengo, que parou nos 31 pontos. O Palmeiras chega a 38. O Fluminense perdeu, o Atlético Paranaense deu uma subidinha, ali o Bragantino está aparecendo. Mas por enquanto, Edu, o Palmeiras com esse resultado pode se preocupar só com a Libertadores e, além disso, sabe que tem uma vida confortável no Brasileiro por enquanto. Mas a expulsão do Carrascal é o assunto para começarmos. Edu, uma expulsão justa ou injusta para você? Isso dominou as redes sociais. Só antes de eu falar sobre isso, gostou de ver essa tabela ali? Que até o 8º colocado, o Palmeiras ganhou de todos. Se pegarmos aí, ó, do Pode segundo... Pode colocar a tabela de novo aí pra gente? Pega aí pra você ver. O Palmeiras ganhou de todo mundo. Coloca de novo a tabela. No apito? No apito, ela ganhou de todo mundo. Ganhou do Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, Bragantino, São Paulo, Bahia e Curitiba. Então, para você ver realmente como que o time do Palmeiras tá. Não quer falar, e o próximo adversário do Palmeiras é a Chapecoense, a lanterna. Sabia não. Ele empatou com o Grêmio e empatou com o Botafogo. Cadê a expulsão? Com o Cruzeiro empatou. Não sabia não. Agora, a expulsão do Carrascal, claro, aí assim, eu quero a sua opinião. Tem alguma coisa para se falar, porque, enfim, não tem muito para comentar. O David Oliveira Lacerda até vi que foi hostilizado dentro do avião, voltando do Rio de Janeiro, muita gente brava do Flamengo. Claro, o Flamengo dominava o jogo, só que aí o atleta tem que ter consciência. A terceira expulsão do Carrascal no ano, é um cara que é importante, ainda mais sem o Arrascaeta, que é a referência, e o cara faz esse tipo de coisa. Então, vai ser multado, vai ser cobrado. E ainda o Paquetá faz assim, não. Não tem justificativa para mim você não dar cartão vermelho. Porque, por mais não pegou, claro que pegou, é só você ver as imagens. Eu acho que foi ali, ele foi muito imprudente, num lance totalmente no meio de campo ali, quase que não ia sair nenhuma jogada. E isso acabou prejudicando, sim.
Eu acho que condicionou o resultado do Palmeiras ganhar de 3-0 foi pela expulsão também. Então eu vejo assim, isso foi uma falta de responsabilidade muito grande do jogador do Flamengo. Então o juiz acertou realmente para dar cartão vermelho. Ronaldo Giovanelli, alguma coisa a considerar nesse lance? Amarelo, pra mim é pé alto e amarelo. Essa chuteira onde pega? Isso? A chuteira pegou e marcou aqui, marcou aqui. Eu vi todo mundo reclamando, falando. Agora é o seguinte, o que eu acho aí? Pé alto, então, é vermelho. Porque a chuteira onde pega, ela vai deixar marca. Se pegar na canela, se pegar na coxa. É interessante ver você com o símbolo do Palmeiras aí atrás. Não, então pode tirar esse aqui, pode tirar. Deixa eu falar. Pé alto é amarelo. Agora, se ele vai com o pé nas costas, se ele levanta o pé e aí. Ele levantou o pé, o cara cabeceou. Nas costas aí pode. Vai mostrar que na cara não pode. Pegou aqui. Olha lá, na cara pode. Pra mim é amarelo. Pé alto é amarelo pra mim. Ele não deu o coxa aí. Ele não deu aquele. Ele não foi com maldade. Ele levantou o pé e pra mim aí é amarelo. Agora, sim, o juizão você quis mostrar que, né? Eu tô do lado do árbitro, sem sombra de dúvida. O Murilo tá com o ombro machucado ali, né? O rosto machucado. A chuteira pegou. Então, assim, a imprudência do jogador... Pega no ombro e no rosto. Exatamente. Falei que não condicionou. É que eu fico assim analisando a postura, cara, né, do Leonardo Jardim, falando, não, porque no jogo lá... Entenda bem, ok, o árbitro... Aí que eu falei, olha, ficaram hostilizando o cara. Que isso? A questão é o seguinte, porque o árbitro errou uma interpretação no jogo passado, ele é obrigado a errar de novo. Então, assim, o cara errou lá atrás, não é porque ele errou que ele tem que continuar no erro. Ele analisou muito bem a jogada e expulsou corretamente. Não há o que o Flamengo... Acho que ele não precisou nem do VAR. Exato. Ele não precisou nem do VAR aí, ele já foi direto, realmente estava perto. Agora, eu acho que, independentemente da justiça ou não, que pra mim foi completamente justa essa expulsão, e o jogador de futebol, ele precisa acordar, ele precisa entender qual é o comportamento que ele tem. E a gente vai mostrar os 3 gols depois produzidos pelo Palmeiras. Mas o Palmeiras também se aproveitou bem. O Ronaldo lembrou, contra o Corinthians, 2 jogadores a mais e o Palmeiras não conseguiu vencer o jogo. Quase pega. E na casa do adversário, o Flamengo ficou nervoso, o Flamengo não soube se recompor e o Palmeiras aproveitou, foi pra cima, Edu. Aproveitou e você falou bem com relação ao Corinthians, mas o Corinthians ficou fechadinho jogando lá no contra-ataque. E sempre tem expulsão, Aí o Flamengo sempre não. Tem expulsão, Mesmo o Flamengo com 1 a menos, jogou bola, foi pra cima. A substituição do treinador Leonardo Jardim, né, no intervalo, eu acho que querendo ir pra cima da equipe do Palmeiras, isso acabou também facilitando pro Palmeiras também. Quando ele tira o Everton Araújo pra colocar o Bruno Henrique. Bruno Henrique, entendeu? A substituição. Então você vê que acabou facilitando. Por mais que a intenção dele fosse, de repente, nas laterais, ter mais velocidade e ter profundidade também, mas isso o Palmeiras já soube ali com o Giai, jogou muito bem a partida, muito segura do Giai também, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Então, querendo cavar uma convocação. De repente, alguns estão tentando cavar, outros acham que já está lá e não está jogando, né, Renato? Porque o John Arias, não sei se de repente está já pensando na Copa do Mundo. Tá. E aí, porque ele não está jogando. A postura dele... Não está jogando. Eu falei quando o John Arias estava para acertar com o Palmeiras. John Arias vindo... pode entregar os troféus pro Palmeiras. E realmente, o Palmeiras já é campeão brasileiro e o Arias, ele tá se poupando na colocação da seleção. A soberba não é com a gente, não, Cicinho. Que soberba? Virou palmeirense, segundo turno ainda, todinho, Edu, pés no chão. Não é questão de soberba, é questão de trabalho. A questão de trabalho. O time do Palmeiras, o treinador do Palmeiras. O jogo tá difícil, sempre expulsa o adversário. É claro que uma expulsão tão precoce, ela é polêmica, ela causa debates, mas a comemoração do Paulinho também foi algo que chamou a atenção, fazendo um símbolo que ele comemorava quando estava no Vasco, fazendo aquele gesto para a torcida baixar a bola. E aí não gostaram e começou a confusão. Para mim isso é desnecessário, Renato. O jogador de futebol ele tem que entender o seguinte, já que vocês querem ficar bravo, não deixa o jogador adversário fazer gol, meu. Pô, você vai comemorar o quê? Aonde você vai comemorar? É igual os outros times aqui, tem aqui em São Paulo, mas precisa, que quando faz gol... precisa fazer esse gesto de silêncio pro torcedor. Já tá ganhando de 3-0, não tem uma nobreza de você falar, ele pediu. Pô, tá 3-0, vai comemorar depois. O Bruno Henrique também faz isso e, olha... O cara tava 1 ano e meio parado, você imagine, o cara nasceu no Rio de Janeiro,
cresceu no Vasco da Gama, que é o maior rival do Flamengo, aí ele fez como ele já fez do Atlético Mineiro. Agora, os jogadores do Flamengo ir pra cima do jogador do Palmeiras por causa da comemoração, aí é querer mudar o foco, sabe, do tumulto pra tentar o negócio da derrota. Quieto, 70 mil pessoas não ficar quietas aqui, que é isso? Você já tá tomando 3-0 na conta, pensa no outro lado. E ficaram calados lá, a torcida, ele mandou e ficou. Aí tomou um sacode. Ah, para. Fazer o quê? Faltou energia pro São Paulo, hein? Até os 44 do segundo tempo, tava vencendo o Botafogo por 1-0, gol do Luciano. Eis que Barreira fez um golaço, igualou a parada. E o São Paulo ainda tem baixas por lesão. O próprio Luciano. Mas melhorou. Acertou o placar. O São Paulo recebeu o Botafogo no Morumbi sob chuva e frio na tarde de sábado. Mas logo aos 3 minutos, Luciano tratou de aquecer o coração tricolor. O camisa 10 tabelou com Arthur e aproveitou o rebote de Neto para abrir o placar. 11º gol dele na temporada. Luciano acompanhava, seguiu, escora pra dentro do gol. Na comemoração, o atacante sente a panturrilha direita. A pressão tricolor seguiu com Ferreirinha. E também na cabeçada de Alan Franco. Aos 20 minutos, Luciano sentiu e saiu de campo para ser atendido. Ele tentou continuar. Ainda deu tempo de receber o 3º amarelo e ficar fora do próximo jogo do Brasileirão contra o Remo. Pouco depois, o camisa 10 pediu para sair e foi substituído pelo jovem Pedro Ferreira. Com muito mais posse de bola, o São Paulo voltou a assustar a defesa do Fogão com Caleri. O melhor ataque do campeonato não ofereceu perigo ao gol de Rafael. O piloto do carrinho da maca teve mais trabalho que o goleiro no primeiro tempo. Sabino sentiu a coxa e deu lugar a Osório. O Glorioso chegou na bola parada. Marçal levantou e Arthur Cabral marcou de cabeça, mas o árbitro assinalou o impedimento que foi confirmado pelo VAR. Mais animado na segunda etapa, o Fogão assustou na jogada de Huguinho que Kadir concluiu. O tricolor tentou dar o troco com Pedro Ferreira, mas Neto defendeu. Glorioso voltou a marcar, mas a bandeira subiu novamente. Vitinho estava impedido. O volante Jorginho e o atacante Tapia entraram e participaram com o Arthur da jogada mais perigosa do São Paulo até ali. O domínio tricolor do primeiro tempo não se repetiu. O Botafogo atacou mais e a recompensa veio no fim do jogo. Rafael tentou evitar, mas Jordan Barreira empatou com um golaço. Caleri cortou de cabeça, Jordan dominou, bateu direto no ângulo, golaço! Um segundo tempo completamente diferente. E apraz-me dizer que esta equipa tem mostrado que contra tudo e contra todos luta sempre e é sempre até ao fim e não desiste. O Botafogo terminou o jogo com a reclamação do escanteio que não foi dado antes do apito final. O tricolor ficou com as vaias dos 25.317 torcedores que foram ao Morumbi. A gente se cobra também, a gente sente um pouco. E quando vai chegando nos finais de jogo, acaba que a gente fica naquela insegurança se a bola vai entrar ou não vai entrar, como foi no último jogo, como foi nesse. Aquele sentido do ser humano de querer se proteger, de querer se resguardar, de repente tenha nos tirado mais uma vez a possibilidade de um grande resultado, o que nos daria uma condição muito melhor na tabela de classificação. Com o empate, o São Paulo chega à incômoda marca de 8 jogos sem vencer, 4 deles pelo Campeonato Brasileiro. O novo técnico Dorival Júnior tem velhos problemas a resolver e pouco tempo. Nesta terça, o tricolor precisa garantir a classificação na Copa Sul-Americana contra os uruguaios do Boston River, aqui no Morumbi. Eu acho que é uma fase importante da competição, nós não podemos de maneira nenhuma acharmos que as coisas já estão definidas, muito pelo contrário, nós vimos na última rodada o que aconteceu, então todo cuidado é pouco e toda atenção necessária para um grande resultado. Cecinho, você me surpreendeu na primeira parte do programa dizendo que, que gostou do futebol que o São Paulo praticou diante do Botafogo. Por quê? Porque viu um time melhor dentro de campo. O Wendel jogou um bolão.
Danielzinho no meio de campo também jogou muita bola, Lucas Ramon. O Osório entrou no lugar do Sabino. Você conseguiu uma ver grande coisa boa. substituição, né? Se diz do apito final tinha virado, o Botafogo. Mas só que eu não posso analisar a partida somente 30 minutos. Eu tenho que analisar os 90 minutos. E o São Paulo, em 70 minutos, teve o melhor desempenho do que o Botafogo. A bola do jogo esteve no pé do Tapia, que infelizmente errou. Então, assim, eu vi muito mais coisas boas do que ruins nesse jogo, acompanhando lá do estádio. Como eu falei, o Wendel jogou muito, arrancada com velocidade. E aí você conta com lesão de Luciano, com lesão de Sabino. Entra o Pedro Ferreira, entra o Osório. Faz taticamente uma partida muito bacana. Depois o Pedro Ferreira acabou sendo substituído. Ele deve estar delirando. Ele deve estar delirando. O Xixi está delirando. Você ficou pegando no pé do Roger. As tomadas Você ficou pegando no pé do Roger, o time jogava melhor com o Roger do que está jogando aí com o Dorival. Pode melhorar, o Roger, no jogo desse daí, então eu vi outro jogo. O São Paulo não ia saber o que fazer. Você pega o Caleri. O Caleri há muito tempo sem fazer gols. E eu já joguei com atacante. Desde o jogo contra o Cruzeiro, né, pelo Brasileirão. Exatamente. Está muito tempo sem fazer gols. O que o cara faz? Uma bola daquela ali, chutaria pro gol. O Caleri se reinventando, dando passe pro Tapia. Então, assim, um São Paulo que é melhor posicionado dentro de campo. Se o Bobadilha tivesse, talvez teria sido um outro jogo no meio de campo, que daria muito mais. Se o Raí tivesse aí também, vocês, eu não vou cornetar meu time, porque agora você não vai cornetar. Jogou mal, quase perde o jogo, Cicinho. Eu estou vivendo uma realidade. Gostaria de viver a realidade do Edu, gostaria de viver a realidade do Flamengo, o quê? Com o time daquele ali perder e você tem perspectiva de ganhar. Agora, o São Paulo é um time que tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas o Dorival deu um outro ânimo para os jogadores. Gostei. Posso gostar? Claro. Então pronto. Aí é demais. O Dorival deu oportunidade para os meninos da base. Você gostou do Tapia tem essa também? característica. Exato. E o Dorival, por mais que ele chegou agora, ele se sente em casa no São Paulo, já tem um conhecimento prévio e todo aquele clima ruim com o Roger, aquilo estava prejudicando o ambiente geral. O Dorival agora vai ter que chamar a responsabilidade e sabe que vai ter mais uma partida contra o Remo e depois é Copa do Mundo parada. Aí ele vai começar a treinar esse time de maneira diferente e reorganizar as coisas, Edu. Reorganizar e você vê que o Dorival é um cara que gosta, como eu falei, gosta de trabalhar com os meninos da base, é um cara que entende bastante. Não, eu não vi, não vi essa melhora toda, não. Então e outra, quando você vem, você vem com um respaldo da torcida, você tem a resposta da torcida. Então você gosta do Dorival porque ele é simpático? Não, pelo trabalho que ele faz. Então, você não viu melhora no jogo contra o Botafogo? Eu não tô vendo essa melhora. Tanto é que o Botafogo, se apertasse um pouquinho mais, ganhava o jogo. Mas você assistiu o jogo, a bola do jogo esteve no pé do Tapia. Se o Tapia faz 2 a 0. Os gols que foram anulados do Botafogo. Mas foi anulado justamente. Mas só que tentou. Agora você quer que o juiz erra e dá o gol. Tomou a massa, Cicinho. Tomou o gol, mas fazendo a linha de impedimento. Não sei se ele vai conseguir repetir um chute como... Que coisa bonito, né? Verdade. Enfim, não é todo dia, hein, que alguém chega lá no Maracanã e faz 3 a 0 no Flamengo. E Abel Ferreira deu a resposta em campo para quem o criticou, hein? Pressionado e questionado. Assim, Abel Ferreira chegou ao Maracanã para o duelo mais importante do semestre. O confronto direto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o treinador conviveu com críticas da torcida e cobranças pelo desempenho da equipe, principalmente depois da derrota na Libertadores para o Cerro Porteño. A principal torcida organizada do Palmeiras, inclusive, publicou uma nota pedindo a saída do técnico. Quando eu for o problema, quando eu não for a solução, eu serei o primeiro a ir embora, mas como te disse, quanto mais tempo passa, mais próximo estou de ir embora. Mesmo em meio à turbulência, Abel nunca perdeu o respaldo da diretoria. E em um ambiente de pressão, o português viu no Maracanã a chance perfeita para responder. A nossa presidente, agradecer-lhe por toda a tranquilidade que passa ao elenco, que passa ao seu treinador, que passa aos seus jogadores. Talvez seja o ser humano com mais coragem que eu conheço. A vitória sobre o Flamengo não valeu apenas os 3 pontos. Serviu também para aliviar a pressão no ambiente alviverde e dar um pouco mais de tranquilidade ao comandante português. Entendo perfeitamente que a partir do momento em que um ou outro jogo não corra como nós queremos, que a cobrança exista. E a minha promessa, juntamente com a diretoria e os jogadores, é sempre estar dentro da academia
fazer o melhor para conseguirmos entregar o que entregamos há 3 meses atrás, onde todos estivemos abraçados, a torcida, o treinador, os jogadores, a diretoria. No Palmeiras só há uma solução, é ganhar, e quando não ganhamos já sabemos que a cobrança vem. Depois da partida, Abel Ferreira fez questão de relembrar a final da Libertadores de 2025. Para o treinador do Palmeiras, a expulsão de Carrascal foi correta e muito parecida com um lance que, segundo ele, poderia ter mudado a decisão continental. Uma expulsão justíssima, igual ao que podia ter acontecido na final da Libertadores. Não me canso de falar nisso porque há um lance exatamente igual. Quem não concordou com Abel e nem com a decisão da arbitragem foi Leonardo Jardim. Eu acredito que fui mais pé alto do que jogo agressivo. O pé alto normalmente é um cartão amarelo. Por exemplo, eu próprio, o ano passado, vi o Internacional Palmeiras, um pé alto do Palmeiras, que o árbitro não expulsou. Mas eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Por fim, Abel Ferreira fez mais um apelo à torcida palmeirense. É uma equipa que tem já quinta-feira um jogo extremamente importante para passar à fase seguinte da Libertadores. É uma equipa que tem muitas ambições e quer ganhar a Copa, portanto vamos estar juntos e unidos e, se possível, se a nossa torcida nos quiser apoiar ou apoiar os nossos jogadores, agradeço muito, porque quinta-feira vai ser importante estarmos juntos a puxar para a equipa, porque todos somos um e isso é fundamental em todos os momentos, nos bons e nos maus. Ó, aqui tem Zacarias e Zé Queria. Tudo bem, bebê? Olha o cabelo dele. Esse é o cabelo, bebê. Não tem peruca aqui, não sei o que é. Achando que é peruca, não é? Tudo bem, bebê? Zacarias e Zé Queria. Zé Queria, bebê. Zé queria muitas coisas. Duplinha. Bom, a animação do lado do Ronaldo, ela, ela procede. A sua deu uma melhorada, o seu ânimo subiu um pouquinho. O ânimo. Eu diria que... Eu sei que a gente vai deixar esse assunto no passado, mas ainda não deu pra sentir. O Xixi falou que deu. Ainda não vimos o dedo do Dorival no São Paulo. Pois é, o Cicinho tava todo empolgado. Acho que o Cicinho tava traumatizado e já mudou de opinião, tô até com um pouco de pena do Dorival aqui nessa situação aí. Pegou o São Paulo acabado, lesão pra cá, lesão pra lá. Tem 15 jogos que ele não vence. A bola esquecer. Muito. No Corinthians eram 9. Já beleza. Agora que coisa, hein? Mas olha só, nada chamou tanto a atenção no final de semana quanto a volúpia, a intensidade e a continuidade da narração do gol de Zacarias por Ulisses Costa. Imparável! Ele não terminava. Uma loucura, um fôlego absurdo. Ulisses, qual é o segredo? Boa tarde. É que no sábado foi igual também, menina. Verdão demais. Ô, Renata, sabe aquele, o nosso caramelozinho, nosso vira-lata? Você sabe o nosso caçador de incoerência? Então, palavras dele, o Memphis indica jogadores para o Corinthians, o Memphis manda no Corinthians, o Memphis contrata no Corinthians e o Zacarias faz 2 gols que salva o Corinthians, indicado pelo Memphis. E o Trapalhão é ele, né? E o Trapalhão, obviamente, que é ele, entendeu? É ele o Trapalhão. O Flamengo vai passar o carro. Cadê o Flamengo? Esquece, irmão. Bom, depois de uma pequena intertemporada em Floripa, ele está de volta. Marco Aurélio Cunha, por favor, nos ajude a decidir a questão. Primeiro, boa tarde. Você está do lado do Cicinho, que já se empolgou com o Dorival, ou com o Sgarbi, que ainda quer esperar um pouquinho? Esse São Paulo tem que esperar até o fim do ano para acabar o ano. Essa é a única solução. Porque, olha, tá cada vez afunilando mais, achatando mais a curva do Campeonato Brasileiro, né? Então, motivacional. Vamos trabalhar para não tomar gol no fim, para variar. Nossa Senhora. Sempre uma bolinha no fim, O goleiro não segura mais bola, o goleiro só espalma. Aliás, não é o Rafael. Todos os goleiros. Eu queria perguntar para os treinadores de goleiro, por que eles não seguram mais a bola? Só socam, espalmam. Não é possível. Só um boa tarde agora, doutor. Mas é pra você o boa tarde também, porque dentro de campo tá tudo lindo. G4, Atlético Paranaense. Agora, nos comentários e nos prognósticos, muitas incoerências foram caçadas com você, Capela. É verdade, Renata. Foi ótima semana pra todo mundo aí, gente. E agora é o seguinte, eu neste programa provarei que no final das contas
Eu estava certo. Aguardem que já o meu argumento vai convencer o Brasil. Nossa, vou ficar sentada aqui, não sei nem o que ele vai dizer. Quebrou a cadeira. Bom, é o seguinte, eu confesso que eu tenho inveja. Porque ele poderia ter tomado uma taca em casa, não tomou. Ele viu o adversário perder depois de um tempinho aí em que as coisas estavam fluindo. E aí, no apagar das luzes do final de semana, a família, a esposa, todo mundo alegre. Chiquito! Caramba, eu não quero que isso se repita, Chico. Eu adoro você, mas tá demais. Foi tudo num final de semana só, Chico. Boa tarde. Uma ótima tarde a todos. A rodada perfeita existe, né? E eu tô comemorando agora porque final de semana vai ter Grêmio e Corinthians. E se eu ganhar, eu vou perder, entendeu? Então, assim, eu vou comemorar hoje. Aproveita a semana, Chiquito. Vai por mim. Essas vibes a gente não desperdiça. E que o diga Edu Dracena no topo com mais distância para o Flamengo. 3-0 para cima do Mengão no Maracanã. Abel Ferreira, hein? Ai, os haters piram. Renata, boa tarde. Bora, Abel. Imagina essas pessoas que fizeram isso, né? Imagina a carinha deles agora vendo o jogo do Palmeiras ganhando do Flamengo dentro do Maracanã. Acabou o campeonato, calando mais de 70 mil personagens. Acabou o campeonato. Tá parecendo com o de Drácula. Fica quietinho. Tá parecendo por quê? Hoje, o meu time ganhou. Você só vai o time ganhou também. Caladinho, fica caladinho que hoje não é seu dia. Agora, em Minas ele não apanhou, mas em Itaquera, Ronaldão, esse missão chamaram o Everton Guimarães hoje. Vai lá, Ronaldo. Vamos dar uma... eu vou chamar e vou mudar Doutor Galo o hoje, humorista. Eu vou mudar o humorista, tá? Abestadão. Olha o semblante dele, chega a dar medo. Everton, não estamos bem. Acontece, infelizmente. Boa tarde, buenas. Não dormiu, Será hein? possível? Buenas, Botiatia, você tá parecendo uma Faria Limer hoje, uma grande executiva de uma multinacional, com esta indumentária brilhante. Obrigada. Ô, Renata, só mesmo um time trapalhão como o Atlético fora de casa, porque não ganha de ninguém, ganhou só da Chapecoense, não vou considerar que Mineirão contra o Cruzeiro já fora de casa, mas só mesmo um time trapalhão como o Atlético pra tomar um gol de Zacaria, né? Me ajuda aí, né? O Penharol também tomou. Né? Uma marmota, uma baranga, até que não jogou tão mal e tal, um empatezinho ali seria o melhor resultado. Mas como não ganha de ninguém fora de casa, tá tudo bem. E achou que ia ganhar. Bom, Edu, você tem o direito de, por tudo que aconteceu no final de semana, começar a explanação. Claro que o jogo passa por um lance de arbitragem aos 20 minutos do primeiro tempo e até então o Flamengo vinha dominando, foi pra cima, claro, jogava em casa, mandante. Só que depois disso, o Palmeiras foi dominante de lá até o final. Não, mas até o final, Renata, e saiu barato. Né? Eu acho que o mais importante de tudo é claro que a expulsão condicionou sim o resultado. A gente aqui não vai negar. Até porque o Flamengo jogando em casa é forte. A gente sabia disso. Só que aí foi a irresponsabilidade do jogador do Flamengo de colocar, dar um karatê na cabeça, na cara do Murilo e aí acabou prejudicando a sua equipe. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. E o Palmeiras soube agora jogar com um jogador a mais. Contra o Corinthians não soube. Com mas dois, por quê? quase perdeu porque o Corinthians ficou lá atrás. Sempre o quando tá Corinthians difícil, jogou como tem time expulsão pequeno. do adversário. O Flamengo foi e jogou como time grande. Jogando em casa, foi pra cima da equipe do Palmeiras. E o Leonardo Jardim, no intervalo, ele foi e colocou o time pra cima. Né? Colocando o Bruno Henrique ali, e ainda mais procurando as costas dos laterais. E o Giai marcou muito bem ainda o Bruno Henrique. Nossa, então você vê que realmente campeão. o Palmeiras estava concentrado para esse jogo. O Abel colocou esses três caras no meio de campo para quê? Você neutralizar a equipe do Flamengo, só que teve dificuldade para encaixar. Mas aí no final aí aconteceu que a expulsão e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, fez o gol. Não. E o nosso aqui, Caramelo, falou que ia ser um amasso do Flamengo. Mas ia foi. chegar lá e Mas foi, até a expulsão foi. E Até a aí, expulsão só tem 20 foi. minutos o jogo? Não tem só 20 minutos. o jogo. Mas condicionou o jogo tem a partida. 90 minutos, pô. Ah, pois 90 minutos. Mas é o seguinte, na súmula, lá está, 3-0 pro Palmeiras. Daqui a 3 semanas ninguém nem lembra dos acontecimentos. Só vão lembrar que no confronto direto, o Palmeiras no Maracanã conseguiu vencer. E o Flamengo, eu inclusive achava que ele era favorito e talvez até fosse vencer o jogo sem essa expulsão, mas a pergunta tem que ser essa.
A expulsão foi injusta ou justa? Alguém quer contestar? O Ronaldo gostaria que você se manifestasse. Agora, pé alto vai ser expulsão. Pé alto vai ser expulsão agora, porque o cara levantou o pé. Calma aí. Ele levantou o pé, agora ele não deu o coice. Ele não deu o coice. Ele levanta o pé, velho. São 2 pontos sobre o jogo. Primeiro que quem discute essa expulsão tá de brincadeira. Eu discuto. Você tá de brincadeira, então. Porque levantar o pé é pé alto. Sempre foi pé alto. O pé na foi rua, no peito, o pé foi na na cara. fazenda ou numa casinha de sapé. Acertou em 2 lugares. Não tem a menor discussão isso aí. Eu vi muita gente querendo questionar, não, mas ele abaixou a cabeça, tá doido, levanta o pé a quase 1,90 de altura. Não, o árbitro entrou no avião e foi cobrado por torcedores do Flamengo, foi hostilizado. E isso parte... Aí, ó. Eu tô com essa turma do avião aí, ó. Eu tô com a turma do avião. Do Flamengo também, o treinador do Flamengo fez isso. Mas isso parte muito, na minha opinião, de... Nós temos muitas pessoas, claro, que têm voz aí, enfim, e começam a jogar um negócio em cima do Palmeiras. Claro que existe lance ali, que, nossa, o juiz errou. Só que falar que esse lance aí, que o Palmeiras foi beneficiado por conta disso... Toda hora que aperta é expulsão. Não, mas não dá, Ronaldo, é irresponsável falar isso. Toda hora que aperta é expulsão. Como sem cartão vermelho? E, ó, mesmo com cartão vermelho... E mesmo com cartão vermelho, não tem como desmerecer um placar de 3-0 contra o Flamengo no Maracanã. O resultado é gigante, o desempenho do Palmeiras com a mais é gigante, e mesmo no momento de crise, em que a principal organizada pediu a cabeça do treinador... Mas você falou que não estava em crise? Você falou que não estava em crise sexta-feira aqui? Pela, desculpa, é a crise, eu não falei isso. Eu não falei isso, eu falei que é uma crise que coloca o Palmeiras. E mesmo nesse momento de turbulência, vai lá no Maracanã e mete 3 no Flamengo. Isso é gigante. Como é que vai ter crise no time do Palmeiras, líder do campeonato, classificado praticamente para a próxima fase da Libertadores? Sabe o que é? Campeão paulista, né, irmão? E outra, torcida organizada, campeão paulista. A torcida organizada, nossa, cara, não campeão paulista. É uma torcida organizada que não recebe benefícios da presidente. Então esquece, gente, isso aí é uma besteira. A expulsão foi mais que merecida. Pé alto, isso aí não é só pé alto, não. Isso é uma agressão. Ele não teve a intenção de aceitar, de acertar o jogador, o Murilo. O Murilo em nenhum momento abaixa a cabeça. Isso é uma mentira. É pé alto. O que aconteceu com o árbitro na aeronave, voltando para onde ele fosse, ele tinha que chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência. Isso aí não pode passar em branco, não, porque quando você é acusado de alguma coisa, a pessoa tem que provar. Mas foi pra ele? Entendeu? Mas o cara tá xingando o cara em cima lá. Nós chamamos de pilantra. O Palmeiras chamou de pilantra. Caiu o Pix, né? Caiu o Pix. Isso aí caracteriza irregularidade. É que às vezes é mais fácil no futebol encontrar desculpas do que entender a regra do jogo. E aqui temos... Alguém vai questionar, além do Ronaldo, essa expulsão ou não? Você imagina, então... Everton, todo mundo fique à vontade. Eu gostaria, Só uma coisa que eu queria falar. Você imagina na final da Libertadores, eu estava em Lima, no Peru, a entrada que o Fux tomou, que rasgou a canela, que o árbitro... Aí o árbitro ajudou bem o Flamengo. Do Pulgar, né? Do Pulgar, que tinha que ser expulso. Aí ninguém fala nada mais, né? Rasgou a canela do cara, mas tá tudo certo. Eu gostaria de falar. Olha, é assim, ó, gente, o cartão vermelho, Chico Garcia, ele é um problema sempre, porque eu vivi isso contra o Flamengo, o Inter não ganha quantos anos um título brasileiro, tava numa disputa ferrenha e o Klaus foi lá e expulsou o Rodinei, que tinha recebido R$1 milhão para disputar um jogo, pagar a tal da multa e tudo mais. E aí as pessoas ficam por aí, você perde o título, você tem que aceitar. Eu nunca fui lá e comecei a gritar contra a torcida do Flamengo, ou xingar nas redes sociais, ou fazer um... Não, infelizmente a arbitragem, ela é questionada, mas nesse caso específico, o que vai falar, Chico? Não, e aí que tá, que condiciona o jogo, claro, o Flamengo Porque trataram como uma final antecipada. Então, né? exato, e né, porque se o Flamengo vence esse jogo e ainda tem um jogo a menos para disputar contra o Mirassol, tem um segundo turno inteiro pela frente, claro que mudaria a condição atual. Agora, a expulsão, ela faz parte do jogo. E aí você tem que analisar se essa expulsão, ela é, como você disse, justa ou injusta. Gente, não há nada, nenhum argumento na regra que fale que esse lance é para cartão amarelo. Existe uma palavrinha lá, uma frase, na verdade, né? Uso de força excessiva. Pronto, acabou. E o Davi Lacerda foi muito bem porque ele não usou a muleta do VAR. E muitos utilizam. E se ele tivesse dado o amarelo, estaríamos todos falando aqui, se o VAR não tivesse chamado, que teria sido um erro do VAR. O VAR teria que entrar para corrigir. Porque não é um lance interpretativo, é um lance de definição da regra. Ele ergue demais o pé, ele acerta a cabeça e o ombro do adversário, ele entra na disputa numa condição acima do aceitável. Aí, depois disso, o que acontece no jogo, azar... A frase azar é do goleiro, nada pessoal, viu, Ronaldo? Azar é do Flamengo, que teve o seu jogador como um irresponsável. E o Palmeiras aproveitou. E o jogo não foi simples depois disso, não, tá? O Flamengo ainda soube jogar o jogo, ainda teve oportunidades, ainda teve mais finalizações e desta vez o Palmeiras foi eficaz, efetivo, foi cirúrgico e conseguiu o resultado. Marco Aurélio Cunha, para a gente finalizar esse assunto da expulsão, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a ser aqui apontada por você? O rei de Floripa.
Ô, Renata, a regra do jogo é clara. Esse tipo de agressão é cartão vermelho, não tem o que se discutir. Então, não é que está na regra, é cumprir a regra. Isso o árbitro fez muito bem. Aliás, eu achei a arbitragem dele excelente. Eu não vi nenhum tipo de contestação maior, não errou em lances capitais. Esse é um lance capital que ele acertou. Então, paciência, você fica com um a menos e é o preço que paga por irresponsabilidade. Se eu não estou errado, acho que é a terceira expulsão do Carrascal, né? Como o Pulgar também volta e bem é expulso. Alguns jogadores não se controlam, então é obrigado o clube a tomar uma atitude, claro que multa ou conversa, porque senão vai sempre ser prejudicado. Eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo, aproveitou a brecha que o Flamengo deu e ganhou. Que coisa. Agora, gente, a comemoração do Paulinho é assunto, né? Porque a gente viu que muito causou problema, os caras do Flamengo ficaram loucos, foram para cima do jogador, tudo por um gesto de silêncio, por um gesto também da torcida uniformizada do Vasco da Gama e no momento em que o placar marcava 3-0. Meu caráter futebolístico é formado na década de 90. Eita. Romário fazia assim, era bonito, era legal, era sensacional, agora o jogador faz assim, não pode. E eu acho só alguma contradição também interessante de algumas pessoas aqui, e não é recado direto nenhum para as pessoas aqui. Então não, fala não direito. é. Porque quando eu preciso dar um recado, eu falo direto com a pessoa, mas eu acho curioso o seguinte: os clubes colocam os escudos no chão. Isso acontece na Champions League, isso acontece aqui no Brasil, e muitas vezes o jogador não tem por onde correr. É óbvio que o Paulinho, para mim, foi mais premeditado, para tirar aquela onda, para tirar uma resenha. Tem gente que acha que é normal, mas eu já vou ver também, lá na frente, gente reclamando quando o Diego foi sambar o escudo do São Paulo no Morumbi, que o Fábio Simplício quis bater. Lembrado. Então, quando é pro meu time, é legal, mas quando é contra o meu time, aí eu fico pé da vida, aí não conta. Aí não conta, é assim que funciona. O escudo tá literalmente ali no lugar que ele passava para ir até a torcida do Palmeiras, porque ele comemora na torcida do Palmeiras também. Irmão, olha o espaço que ele tem. Olha o espaço que ele tem, pisou bem lá. Tem que provocar, tem que comemorar, senão acaba o futebol. Eu também acho. Quero seguirmos o nosso caminho para Minas Gerais com Everton Guimarães. Everton, agora é o comentarista, tá mais tranquilo. 3-0, em que placar retumbante. O Palmeiras que aproveitou a condição do jogo e foi superior até o final da partida, conseguiu fazer a sua parte e sai gigante. Renato, os primeiros 20 minutos ali, o Flamengo deu um calor e tal, mas daqui a pouco, né, o Abel pegou e dobrou e meteu no bolso. Já era. 3-0, um placar de 3-0 incontestável. Palmeiras absoluto. Eu fiquei olhando ali para a defesa do Flamengo para saber se alguém vai estar na seleção na Copa, porque eu já comecei a ficar preocupado, inclusive. Absoluto, 3-0, um placar de 3-0. Esse placar foi incontestável e o Palmeiras abotoou o Flamengo. A questão da arbitragem, de apontar e dizer assim, não, perdeu por causa daquilo ali. Não, perdeu porque tomou um laço. Depois que expulsou, o Flamengo não se achou em campo e o Palmeiras foi lá e abotoou. E ficou barato, inclusive. A grande questão é, o árbitro prejudicou o Flamengo? Claro que não. Isso era lance para expulsão. Vocês viram a cicatriz na testa do Murilo? E aqui também, na altura do ombro? Peraí. E aí esculhambaram o árbitro a ponto de acontecer esse absurdo que a gente viu dentro do avião aí, que os caras em bando, todo mundo fica muito bravo, né? Então, se existia um jogo pra gente medir o que a gente precisou medir depois dos 3-0, era esse jogo, gente. O Maracanã absolutamente lotado, o encontro das duas maiores forças do futebol brasileiro, de dois grandes técnicos, mas o Abel bem superior, e o resultado tá aí, 3-0 de forma incontestável. Aí eu vou devolver agora uma pergunta. Para quem na semana anterior chegou aqui, esbravejou, pediu a saída do Abel, é fim de ciclo, é fim de linha. E eu falei, não, peraí. Os jogadores precisam ser cobrados, senão fica fácil. Empurra para a Leila, empurra para o Anderson, empurra para o Abel e poupa os jogadores. Aí, essa vitória, Renata, essa vitória, é óbvio que eu reconheço o papel do Abel, mas essa eu vou colocar na conta dos jogadores, porque eles foram em campo, eles executaram, eles deram recado, eles ganharam de forma incontestável. Então essa, já que eu cobrei na sexta-feira, eu que não sou dos mais coerentes, preciso ser coerente hoje para dizer que essa vitória teve muito
o apelo, o interesse, a dedicação dos jogadores. Claro, todos eles com um grande timoneiro, que é o Abel Ferreira. Vitória incontestável, o choro é livre. E um time que quer mesmo ser campeão brasileiro tem que batalhar por resultados assim quando a oportunidade chega e aprender as lições, como foi no clássico com o Corinthians. O que é, Capelani? O Everton, ele tá amarguradinho, né? Rasgando foto de ex, porque ele queria que tivesse lá até agora, né? Mas tomou um chute, mas não tem problema. O que eu queria falar é o seguinte, por que eu acho que o meu argumento aqui talvez convença vocês e a você que tá assistindo? Vamos lá. Por que eu falo que o Palmeiras é um bom time? Por que eu falo que o Palmeiras tem um belo elenco? O meu ponto de vista é o seguinte, só mostrou o que o Palmeiras deveria ter feito ao longo de toda a temporada. Jogado este futebol nos jogos que não jogou. Então vocês vão me dar razão, porque eu estou cobrando um futebol que o Palmeiras pode entregar, só que só foi entregar contra o Flamengo muito porque o cara foi expulso. Se o Carrascal, se no futebol não existe, se o Carrascal não é expulso, vocês viram os primeiros 20 minutos, o Amasso, não, Carlos Miguel aqui, esquece, irmão. Carlos Miguel aqui esquece. É só você pegar a tabela, irmão. Pega lá, olha lá, o Palmeiras ganhou de todo mundo até o 8º colocado. O torcedor do Palmeiras, você vê como que o Palmeiras torcedor tá jogando do Palmeiras, bem, ele é inteligente, Edu. Ele sabe que se continuar com esse futebolzinho pragmático, tá jogando? O Palmeiras vai oscilar e vai perder a liderança. O Palmeiras teve a sua competência, mas o Palmeiras foi largo. O que você vai falar do Flamengo? Que isso? Você pediu a cabeça do Abel Ferreira, do cara que tá liderando o campeonato, do cara que pode até nos classificar na Libertadores, mas é algo muito difícil de acontecer. O trabalho do Abel Ferreira. Se você chegar em dezembro e falar, de novo, fiquei só com o Paulista, tudo bem entenderia, mas agora... Eu não sou oportunista, eu não sou engenheiro de obra pronta. Inclusive, eu sugiro que vocês Você vai pedir a cabeça do Léo Jardim? Tá fazendo nada também, se não melhorar tem que sair. Se fosse o Abel, você já pedia a cabeça. O meu ponto de vista é o seguinte, pessoal, eu vou começar a sugerir pós-graduação para vocês verem se vocês vão fazer engenharia elétrica, de produção, hidráulica, porque vocês esperam acontecer para falar. Eu já falei, não é porque o Palmeiras ganhou contra o Flamengo com um jogador a mais, não passa de ser uma obrigação fazer isso, que agora as mil maravilhas. Obrigação. Porque quando ganhou do Corinthians com 2 a mais, você também bateu. A gente vai chegar no Maracanã e vai ganhar do Flamengo. Você falou aqui que era zebra se o Palmeiras ganhasse. Eu só acho curioso que sempre tem esse movimento, né? Sempre tem alguma coisa para desmerecer a vitória do Palmeiras. Não, senhor. Quando o Palmeiras vai, calma aí. Quando o Palmeiras nos campeonatos brasileiros, mas não ganha dos times que estão no G6. É verdade. Nesse ano já venceu de todos. Todos. Até o 8º colocado, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras já venceu. Acabou o campeonato. Aí só ganhou de 3-0 porque teve um jogador a mais. Cara, faz parte do futebol. Faz parte, eu concordo. O Carrascal foi displicente, meteu aquele chute na cabeça. Então, eu volto a dizer aqui, com essa bolinha pequena, com esse futebol pragmático do Palmeiras, vai perder a liderança. Vocês falarem aqui, gente, vamos aguardar. Quantas vezes nós vimos, a gente vive o futebol, equipes de futebol com um a menos de jogar mais do que o cara que está com a mais. Final da Libertadores, Botafogo e Galo. Então, se você pegar isso aí, não serve de parâmetro. O Abel e o Palmeiras soube aproveitar. E quem não soube fechar o meio de campo foi o técnico do Flamengo. É bom jogar com a menos, que abriu o meio de campo, que abriu o meio de campo para tentar fazer gol e tomou mais, errou. A estratégia do Abel foi perfeita. Quem critica o Abel não conhece futebol. Ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Então, atenção, Ulisses Costa, em cima do seu pragmatismo, assim como o futebol do Palmeiras, ele acaba de cravar. Você que critica o Abel, você não entende o futebol. Não entende mesmo. Mas Pega os números aí. Você do Palmeiras que critica, você não entende. Mas o ombudsman da bola tá aqui. Você é aquela coisa assim, ó. Quem você solta é você. Você solta um negócio assim, ó. Aí quando acontece, não avisei? Vai passar o ano todo. E se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras ganhar, for campeão, você não vai falar nada no final do ano. Aí se não ganhar, não avisei que não ganhou? Sabe qual que é a nossa diferença? É porque eu ponho minha bunda na janela. A diferença é que você mexeu com o capitão, mas ele tá bravo, hein? Aí já é um problema teu, você gosta. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer uma coisa pra você. Empurraram o doutor agora lá. Haja janela. O doutor tá amassado. Vem pra cá. Seguinte, já tem uma pergunta pro Chico Garcia aqui sobre esse jogo. Bom, tá chegando a hora que o mundo todo vai parar pra assistir. É final da Champions, PSG e Arsenal. Jogo gigante, decisão em jogo único. É o tipo de partida em que cada lance pesa, cada chute pode virar história. Cada detalhe
pode decidir quem vai entrar para a história. E para uma final desse tamanho, a Novibet também está no maior palco do futebol europeu com uma promoção gigante. Tem 100% cashback na final da Champions. Você faz seu palpite no jogo entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Se a sua aposta bater, perfeito. Agora, se ela não ganhar, a Novibet devolve 100% do valor apostado, até R$100. Isso mesmo, até R$100 de cashback. Em uma final épica como essa, você não vai dar o seu chute. PSG com seu talento ofensivo, Arsenal com intensidade, velocidade e fome de título. É final, é decisão, é para fechar a temporada do futebol europeu com emoção até o último minuto. Então, aproveite agora, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br. Confira todos os detalhes e faça seu palpite na final da Champions. Cashback gigante na final da Champions, só na sua Novibet. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Chico Garcia... O lance do gol do Alan, se por um acaso não fosse gol, o que aconteceu com o Varela, não seria um lance similar ao que aconteceu? A expulsão não seria pênalti e expulsão? Total, porque ele também é ali no desespero, né? Ele ergue a perna demais e o Alan consegue, né, se antecipar, mas ali é o seguinte, o árbitro interpretaria, ele teria que analisar se houve disputa na bola ou não. Imagino que não. Embora a bola estivesse em disputa, a ação do Varela não é de disputar a bola. É de tentar atingir o adversário a qualquer maneira. Então, para mim, seria pênalti de cartão vermelho. Pênalti de cartão vermelho. É isso aí, mas eu também tenho essa mesma visão do Chico. Aí eu vou discordar. Porque o cara não pode ir para disputa. Tirar a bola. Ele busca a bola. Não, tudo bem, mas a ação dele... Você falou que ele tentou atingir o jogador. Não, ele vai em busca da bola. Ele não acertaria. Mas às vezes a intenção não é o que conta. Numa condição excessiva. De alto risco. Aí eu concordo. Mas não uma agressão. Porque como o gol, olha que sorte que o Flamengo teve no sentido de que o gol foi feito e aí evitou um cenário talvez até pior, com mais prejuízo. Ronaldão e Everton. Estávamos aguardando esse embate, não é que o Timão esperou até o final com o gol do Zaccaria para bater o Atlético em Itaquera e igualar a pontuação do Galo. Olha a carinha dele. Ai, Everton. Coloca eu e ele no ar aí. Coloca eu e esse gordinho no ar. Foi. Chama ele aí. Não, ele embaixo. Gordito. Olha o Galo chorando até agora. Ó o galinheiro como é que tá. O Galo tá fora do galinheiro. Tá sem dinheiro. Tá sem o rúcula. Tá sem o rúcula. Perdeu o Rony. O Rony vai pro Corinthians? Você falou que o Rony é pro Corinthians? Deixa eu falar outra coisa. O Rony não perdeu, não. O Rony não perdeu, não. Tá fazendo a menor falta. Rony, Júnior Santos, deixa um no Santos ou no Botafogo. E o Hulk foi embora, também não tava fazendo a menor diferença. O Atlético é um trapalhão fora de casa. Deixa eu falar! Zacarias. Caio Paulista lá no Grêmio. Jesus amado. Pra quem perdeu, tá falando muito. Você perdeu, tem que apanhar e ficar calado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ó, que galo ruim, hein, velho? Vocês foram tudo de fralda, tudo dentro do gol. É tão ruim que mereceu pelo menos empatar, né? Jogou aí dentro, deu um calorzinho, né? Fica quieto. Os caras não jogaram. Deu um calorzinho. Ó, o galo ruim, hein, velho? Ó, já teve galo ruim aqui na arena, mas esse, o Everton, ele ia bater o tiro de meta, ele tremia. A perna dele tava tremendo. O que aconteceu? Vocês vão pra Itaquera e desespera. O que é? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o treinador do Atlético hoje tem pouco mais de 45% de aproveitamento, que é o Baba. Já vai queimar o treinador, já. Responsabilidade Já vai de todo queimar o elenco. o treinador. E eu acho que esse negócio dele apontar pro elenco é um problema. Tomou agora, um nó vamos do Diniz, esquadrejar velho. as responsabilidades, né? O Dos Diniz, donos, do departamento de futebol, tomou do nó Baba e do elenco. Diniz. Tomou nó de quê? Tomou nó do Diniz. Tomou nó de quê? O seu amor pelo Diniz, ele vai lá em cima e vai embaixo na próxima rodada. É sempre assim. Mas igual o seu ninguém tem aqui, velho. Vai, Corinthians! Você rasgou aí o Leonardo. Eu vou rasgar o teu treinador aqui, ó.
Pronto. Mas deixa eles tomaram uma sua. Ó, saiu barato. Maciel. Saiu barato. Oswaldo Maciel, você ganhou em casa do Atlético. Ó, deixa eu ninguém falar. fora de casa. Saiu barato. Se a cada vez que eu pensar em você, sumir um pedaço de mim, cadê eu, Oswaldo Maciel? Eu li falar isso até já o tamanho que tá. Vou mandar pra você uma coisa, presta atenção aqui. O Atlético só ganhou da Chapecoense fora de casa. Quanto o Cruzeiro Clássico aqui no Mineirão, eu não vou considerar fora de casa. Só da Chapecoense, gente. O Atlético é o time que mais perdeu fora de casa na competição até aqui. Então não tem vantagem nenhuma o Corinthians ganhar aí, não. O próximo jogo, Vasco, Renato Gaúcho pressionado. E o Barba também, hein? Vai ser interessante. Ulisses e o Zaccaria, quem diria, o Memphis Depay achou um cara que na semana foi o cara. Eu vou falar pra você uma coisa, é o normal dele, é só você pegar a história dele no futebol. Eu peguei os vídeos do Zaccaria quando jogava em Portugal, eu peguei os vídeos, comecei a ver a verdade. Eu falei aqui, inclusive, falei, ó, esse cara faz gol, sabe bater na bola. E vocês vão ver ele fazer muitos gols aí com a camisa do Corinthians. Qual time ele jogava em Portugal? Que time que ele jogava? Você pegou os vídeos dos trapalhões antigos do Zaccaria. Mas ele faz gol. Não, vocês zombaram aqui, não vem que se ligou. Vocês zombaram aqui do Zaccaria. Eu falei que eu ia pegar vocês e que eu tô bonzinho hoje. Mas será que o Zaccaria é um produto do Diniz? Será que é o Diniz que conseguiu deixá-lo mais motivado? Do Dorival não é, né? Não. O Dorival deu entrevista muito claro, dizendo que não conhecia, que não indicou. Que ele não pediu. Ele pediu o Alisson. E não botava pra jogar. Mas o Diniz nunca reclamou, né? Nunca reclamou do elenco do Corinthians. E não é aquele. Tem que dar um troféu pra ele. E o Diniz tem esse histórico de jogadores assim, não tão confiáveis, talvez, que a torcida não tem um apreço tão grande assim. O Diniz normalmente coloca os caras pra jogar e muitas vezes dá certo, né, Rê? Foi assim no São Paulo, no Vasco. O Diniz, ele acredita em pessoas. Ele tem 2 gols contra morto, gente. Por favor. O cara sabe jogar. Chora, bestado! Será Grêmio e Corinthians? Hoje vai ser segunda-feira, gente. Os dois vêm de vitórias. Não, tem platense no meio da semana, tem Precisa falar disso hoje, tem toda a semana pela frente. Tem que comemorar. Confronto direto, inclusive, né? Porque os dois estão com 21 pontos. Vai ser interessante. Vai ser um empate. Vai ser. Lá vem a mulher do empate. Renata, eu, assim, dependendo do que acontecer. Não seria uma catástrofe. Exato. Mas o Grêmio está em evolução, mínima, mas está, né? Obrigado, Santos. E o Grêmio volta pra zona de O Gabigol rebaixamento. deve estar tão feliz com os companheiros, né? Porque o cara vai lá, faz 2 gols, era cobrado e não serviu pra nada. E o pênalti no Gabigol, Chico não vai falar? E o pênalti do Lucas Veríssimo? Não é um ombudsman aqui de arbitragem, mas a favor do Grêmio. Aí ele não fala nada, é claro. Você tá se sacrificando pelo debate. Agora é Corinthians. Deixa eu falar, o Grêmio vai voltar pra zona de rebaixamento. Ronaldo, vai ser assim. Não vai, aqui não tem conversa. Você tem que saber onde você tá pulando. Que lado do mundo que você tá, irmão. E é na casa do Grêmio, hein? A Mila que depois ela conversa com você, mas vai voltar pra zona de rebaixamento. Você prefere o quê? É melhor deixar a Mila faça essa pergunta. Fora o gol, que eu acho que foi muito bonita a jogada, e o Zaccaria tava lá pra fazer uma boa finalização. O que mais, Ronaldão, você destaca do Corinthians? O dinizismo que está nesse Corinthians. Uma coisa mais linda desse mundo. Diniz, eu amo você, Diniz. E eu compreendo você desde a época que a gente jogava, que o pessoal começou a jogar de pirulito, não sei o que, foi a Renata. Não vou falar quem foi. Mas deixa eu falar. Sai fora. Mexeu no time na hora certa, colocou o Caio Jorge porque tava vendo o menino descer lá. O Caio César. Não, você tá hoje. Daqui a pouco eu vou chamar você de Roberta, meu Deus. Vamos lá. Ó, deixa eu falar aqui. Ele chamou o Renan de Jordi. E ele teve assim, a pupila dele, a pupila do Diniz, ele percebeu, quando viu o Jorginho descendo pela esquerda, o Jorginho não, é o Lorde lá, o Lorde não. Lorde. Quando ele viu, ele falou, opa, peraí, e o Lineker? Como é que é o nome dele? Ele começou a pifar. O motor dele estava pifando no finalzinho do primeiro tempo. Aí o Diniz falou, vou tirar ele. Tirou, colocou o Zaccaria. Não, ele colocou o Caio César. Colocou nas costas do Jordi. Isso, do Jordi. O menino Jordi. O menininho Jordi. Tava jogando muito. Aí o que aconteceu? E o Hércules. Aí teve que recuar. O Henrique. Aí teve que recuar. O Galo recuou mais ainda. Porque tava atacando com os 2 alas. Isso. Aí o Diniz, na hora, olhou na pupila, aí fechou o corredor. O Alan entrou bem também. Posso acrescentar uma coisa? Pode. O Galo começou a acreditar que o 0x0 era ótimo, largou o jogo, se acomodou, ficou em... E o Corinthians foi lá e disse, não, vou ganhar esse jogo. E foi lá e ganhou. E aí é que tá esse Brasileirão. Quem vacilar...
Não vai recuperar. O Corinthians vai teve ficar um problema. mês na zona de rebaixamento. O Corinthians teve um problema muito sério no jogo de ontem, foi a ausência do Garro, do futebol do Garro. O Garro não estava bem Cansado. no jogo. Né? Cansado, não conseguiu... Agora, quando o Caio César entra, ele para. Caio César, esse é o nome do menino. O Caio César entra, acabou Até o ataque, porque o Renan Lodge ficou preocupado com a Lógico, mas o Caio César passava pelo Renan Lodge assim, como se passasse por um cone. Quem que é o Renan Lodge? Tapa, driblava, ia pra linha de fundo. O Renan Lodge não achava o Caio César. É Jordinho, então, ontem, o cansaço do Garro, ele foi crucial para o futebol o Jordinho tão bem foi apresentado ele. no Corinthians. Vamos ver o segundo semestre, pós-Copa do Corinthians. Como é que o Ulisses narrou o gol do Zacarias? O quê, meu Deus? Como é que ele narrou? Ele caiu lá do camarote, ele caiu. Sabe aquele galo que... Ele tava caindo. Meu Deus, que onde você vai, Ulisses? Olha, para desespero da maioria, nele. no finalzinho do programa, chega o momento do topo, do auge, daquele que está lá em cima, no ápice da tabela do Campeonato Brasileiro. Flamengo Ou de Vitória, não sei se foi Vitória, né? Não entendi essa camisa aqui. Edu Dracena, número 1 da tabela. Não, parem com a inveja. Joga a peruca do Zacarias nele, Olha lá, olha. Joga a peruca do Zacarias nele. Segura aí, Robertinho. Foi a peruca também? Mais uma vez, líder e Marco com folga. Renata, só para aprender o Capelani, existem derrotas que fortalecem a equipe. Doutor, eu falei antes, logo após a derrota do Senhor. Aí você aprende. A experiência, doutor. Fala pra ele, doutor. Vamos, joga o Saci, joga o Saci. Como é que está indo? Joga o Saci, joga. Aí, joga o Saci. Segura o Saci, caiu. 7 pontos, hein? Joga o Galo também, joga o Galo. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. O Neto chega com os dedos agora. Beijo. Tchau, Edu. Beijo. Olha lá, gente, lá em cima.